Boa noite a todos. Quero conversar com os senhores um pouco sobre, na verdade, sobre a lei de causa e efeito, né? Que tanto falamos dentro da doutrina dos espíritos e que pouco repensamos sobre ela. A ação, o ato de agir. O ato de agir, como nós sabemos, é uma manifestação de cada um de nós, né? Eu o faço. Eu projeto, eu elaboro, eu planejo e vou agir dentro daquilo que eu já conheço da vida, como que se deve agir. Como é que eu devo agir? Então, eu vou fazendo isso, eu vou substancializando o meu ser com os aprendizados da vida, com os aprendizados de todo dia. E nesse aprendizado eu vou aos poucos entendendo como eu devo agir. Como eu devo agir. Por meio de nós, espírito. Eu, espírito, que sou, como todos vocês, que neste momento estamos na terra, na carne, encarnados, agimos. Irmão Leocádio diz assim: quem não age não é. Por que ele diz quem não age não é? Nós vamos discutir isso um pouco e pensar. E toda a ação, segundo a física clássica, diz pra gente que toda ação provoca uma reação. Toda ação provoca uma reação. Então, se eu der um tapa na parede, a mesma intensidade que eu bato na parede, eu vou sentir essa intensidade na minha mão. Então, toda ação provoca uma reação. Eu quero que vocês guardem isso. Segundo Newton, a terceira lei de Newton, Newton fez uma descoberta maravilhosa, mas fez através da física clássica. Então, ele diz pra gente o seguinte: toda ação provoca uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade, mesmo módulo. Mas nós já temos hoje estudos através da física quântica que nos diz que a reação, ela não acontece, não necessariamente acontece no mesmo instante da ação. Ela pode acontecer para o futuro. Veja bem, essa visão que Newton faz é uma visão clássica. Todo mundo estuda na escola, né? Todos nós vamos por ela. Mas a física quântica, vocês percebem quando eu falo física quântica? Nós até hoje estudamos o átomo como a menor partícula. Mas hoje nós já sabemos que existem os quantos, bório, que são as partes do átomo. E essas partes do átomo, elas são vistas praticamente como fluido energético que formam o átomo. Então, se a gente olhar, segundo o irmão Green, se a gente conseguisse observar, por exemplo, um pedaço dessa mesa, isso aqui é tudo átomo. Se a gente conseguisse observar, que a gente ia ver um formigueiro fervilhando de energia. Então, essa energia, ela é condensada e a gente consegue observar a forma. Então, assim, não dá, hoje, pelos estudos físicos que nós temos, não dá para a gente dizer de todos os efeitos pela causa. Não é possível mais, hoje que nós conhecemos a física quântica, dizer da causa ou de todas as causas pelo seu efeito. Ah, eu estou com dor no pé porque eu caminhei muito hoje. O caminhar muito pode provocar uma dor no pé. Ou seja, a causa, que é caminhar muito, pode provocar um efeito, que é a dor no pé, né? Mas necessariamente a dor no pé advém de eu caminhar muito? Será que o fato de eu ingerir pouca água, por exemplo, e estar com a cartilagem já bem ressecada, não poderia ajudar e provocar mais essa dor? Será que esse desgaste de cartilagem já não está vindo acontecendo há mais tempo? E hoje
nessa caminhada longa, foi a gota d'água. Eu consegui ganhar uma dor. Então você percebe que a causa não é necessariamente este efeito. Ele pode estar vindo acontecendo há mais tempo. Vocês compreendem quando eu falo assim? Com esses exemplos? Então toda causa, aquilo que nós constituímos pelas nossas ações, ela vai provocar um efeito. Toda causa provoca um efeito. E toda ação provoca uma causa. E toda reação também. Então, vamos dizer assim, se eu hoje estou muito feliz, eu estou radiante de felicidade. É uma ação. Eu estou feliz. Uma pessoa que se aproximar de mim e ver essa felicidade toda, ela vai ter uma reação. Ou ela fica feliz, ou ela é invejosa e fica triste. Mas normalmente essa pessoa vai ficar feliz. Não é isso? Então, essa minha ação provoca uma reação. E toda ação provoca reação. E isso é importante para que nós possamos, a partir de agora, caminhar com o diálogo que eu quero fazer com os senhores. Então nós temos que guardar que toda causa provoca um efeito. Toda causa tem um efeito, ou seja, todo efeito tem uma causa. Se eu estou vivo, se eu estou aqui, com toda essa inteligência, é porque esse efeito aqui tem uma causa. Quem construiu isso aqui, por exemplo, é uma causa. E toda ação que eu fizer vai provocar uma reação. E toda ação e reação provoca a causa que vai gerar efeito. Um efeito qualquer, que ainda nós não sabemos. O nosso Pai, nosso Criador, nos cria simples e ignorantes. E diz pra gente assim: caminhe, vá e se construa. Jesus nos ensina a benevolência. O que é a benevolência? A real felicidade, a paz de espírito, a paz. E como é que nós vamos construir essa paz? Através das nossas ações, através de quem somos, daquilo que nos é possível. Então eu vou aprendendo durante a minha vida, eu vou transformando no que eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as minhas virtudes, e vou agindo. Essas minhas ações, elas vão provocar reações, e essas ações e reações vão provocar causa e efeito. E como é que eu vou me construindo? Através do livre-arbítrio. Deus nos fez ignorantes e simples e disse: vá, construa e se construa. Então eu, com aquilo que eu entendo que é certo e com aquilo que eu entendo que é errado, eu vou construindo. Isso é o chamado livre-arbítrio. Então, nas minhas ações de construir, que eu vou provocar reações e efeitos, eu vou assumir tanto as reações quanto os efeitos das minhas ações, porque eles vão existir. Não estamos livres deles. Eles vão existir. Então, o ideal seria que nós agíssemos da melhor forma possível para que as reações fossem as melhores possíveis, assim como os efeitos fossem os melhores possíveis. Mas nós construímos pelas nossas ações. Veja, nós somos parte de toda essa criação, de todo o universo, de toda a criação do Pai. Deus, na sua criação, planejou uma criação. E nós, na nossa caminhada, na nossa construção do dia a dia,
nós vamos dando forma a esse projeto. Nós vamos dando forma a esse projeto. Não está nada determinado e nada posto, a gente vai construindo. Então, eu, na minha forma de ser, o Ernesto na forma de ser dele, o Rodney na forma de ser dele, vocês na forma de você, nas plantas, os bichos, né? Todos os seres que comungam conosco desse espaço, nós vamos nos somando e construindo o espaço em que nós vivemos. Leva isso para uma situação menor, dentro de casa. Eu consigo construir o ambiente da minha casa sozinho, vivendo com mais pessoas? Não é possível. As minhas ações geram reações das pessoas que moram comigo, assim como as ações deles geram reações em mim, e esses efeitos vão construindo aquele ambiente ali onde que nós vivemos. Então Deus, maravilhoso, como não tem forma de pensar, projeta e nós vamos dando forma. Então existe um design na construção do mundo. Então nós temos um design. Aqui eu trouxe para vocês o espaço onde nós vivemos, que é a Via Láctea. Essa é a Via Láctea. E todo o espaço que nós vemos está naquele quadradinho. Todas as estrelas, a lua, o sol, que nós conseguimos enxergar está só nesse quadradinho aqui. Então, Deus tem uma intenção, um projeto para a nossa caminhada. Ele nos fez simples e ignorante, nos permitiu, através do nosso livre-arbítrio, construir. E nós vamos construindo. E nós vamos construindo através desse projeto maravilhoso chamado vida. Nós vamos dando forma, estruturando tudo. Tudo que está estruturado é através da nossa caminhada. Imagine há 10 milhões de anos atrás como é que era. Imagine 5.000 anos atrás como é que era. Imagine 30 anos atrás como é que era. Imagine hoje. Toda essa construção é nós que estamos constituindo. Por que isso, gente? Por que eu falo isso? Por que da estruturação percebida pelo homem? Por que eu digo que nós vamos dando forma? Porque esse computador aqui, ele não vai existir se a gente não enxergá-lo. Então eu posso dizer para vocês que o sol não vai existir se a gente não conseguisse enxergá-lo para nós. Ele pode estar lá, ele está lá. Mas como é que eu vou dizer que ele faz parte deste ambiente? Se ninguém vê, se ninguém sabe. Pela sensibilidade. Mas aí nós estamos com muita dificuldade de trabalhar o sensível. Irmão Green diz pra gente assim: não há momento isolado, por isso a lei de causa e efeito. Imagine esse ambiente aqui. Por mais fluido que ele seja, ele é um ambiente que é estruturado, limitado e finito. Então, daqui até aqui, ele tem fim. Daqui até aqui, ele tem uma estrutura. E nesse mesmo espaço, ele está circunstanciado. Nesse espaço, ele é limitado. Então, o que está para fora daquilo ali, que eu não conheço, que eu não sei que existe, não faz parte do ambiente. Então, nós vivemos no espaço estruturado finito. Está vazio? Não está vazio. Entre eu e vocês, existe um vácuo? Não existe um vácuo. Existem elementos que nós não conseguimos perceber por causa da nossa falta de sensibilidade, como eu sempre digo. Mas ele existe. Se entrar um raio de sol aqui, se fosse de dia e entrasse um raio de sol, a gente ia ver um monte de partícula dançando nessa luz. Mas a gente enxerga? Não enxerga. Se fosse vazio entre eu e vocês, nós éramos dragados, né? Chupa.
Então, essa estruturação que existe entre eu e vocês não permite que nós sejamos isolados. E pelo fato de eu não ser isolado de vocês, qualquer ação que eu tomar vai produzir o quê? Efeito, reação. Percebe? A estrutura diz assim, a teoria do caos diz assim: o simples bater de asa de uma borboleta aqui no Japão vai provocar efeito lá, daqui no Brasil vai provocar efeito no Japão, porque esse ar vai se somando com outros ares. E como que esse ar vai chegar lá? Imagine uma onda que começa pequenininha, vai se somando e vai crescendo. Agora imagine uma atitude benevolente que você toma, que vai se somando, como é que ela vai chegar lá? A mesma coisa, pense numa atitude de pensamento ruim que você toma. Como é que a gente vai provocar essa onda? Não está isolado. Não estamos isolando, por isso a lei de causa e efeito. Deus provocou esse projeto e nós estamos o constituindo. Imagina uma semente de abacate. Olhe para essa semente. Você consegue ver nessa semente uma árvore que frutifica? Não, ela é só um projeto. Ela é um projeto. É um design, né? É um projeto de uma árvore frondosa, bonita, que nos dá sombra e que nos dá fruto. Mas ela pode ser uma árvore, É facultado a ela ser uma árvore. Assim como é facultado a nós sermos. Para nós sermos e para a árvore, para a semente ser, vai depender de quê? Da caminhada dela, da ação. E ela está isolada? Depende só da ação dela? Não. Depende do sol, da chuva, dos elementos que a terra produz para que ela possa se alimentar. Da mesma forma nós. Eu tenho a faculdade de ser. Ser o quê? Efetivamente feliz. Eu tenho essa faculdade. Mas eu vou ser? Obrigatoriamente eu vou ser? Não. Depende das minhas ações, depende da minha caminhada. Não existe para a casa espírita, para a doutrina espírita, não existe milagre, que é parar tudo, porque essa semente ela vai crescendo, vai germinando, ela precisa de alimentar. É como se a gente falasse assim: não, você não precisa se alimentar, não precisa tomar sol, não precisa tomar chuva, nem precisa estar na terra. Você vai crescer pelo milagre de Deus. Impossível. Então, para ela crescer, ela precisa das suas ações. Por isso eu digo para vocês que no projeto que Deus, no design dessa construção, nós não estamos falando de determinismo. Não está nada pronto. Não existe um ponto final onde todos nós temos que caminhar. É ali o certo. Porque nenhum de nós, na face da terra, é capaz de dizer o certo. Existem tantos pontos finais quanto existe de consciência. Vai depender da caminhada de cada um de nós, das ações de cada um de nós. E aí nós vamos construindo e estruturando. Vai acontecer, né? Na doutrina espírita a gente diz muito isso. Porque você matou no passado, então você vai morrer. Não. Depende de uma série de fatores que nos envolvem, porque nós não estamos isolados. E a física quântica já nos mostra isso.
Eu sei que se eu promover uma ação, vai haver uma reação. Agora, essa reação vai acontecer imediatamente? Não. Ela vai acontecer uma força no sentido contrário, que vai até me atingir os demais. Mas como que isso vai acontecer e quando vai acontecer, depende de uma gama de fatores que nos envolve, que nos abraça, que nos acotovela. Depende da cultura que eu vivo, do espaço que eu vivo. Imaginem vocês uma floresta virgem. Nunca teve a ação do homem. Como é que é essa floresta? Como é que vocês imaginam que seja essa floresta? Imagina os musgos crescendo, os líquens, os animais se confrontando dentro dos seus espaços, dentro dos seus limites. Nenhum deles vai matar por matar, ou ele mata pela defesa, ou ele mata para se alimentar. Sem desestruturar. Imagine essa floresta, como é que ela vai se dar. Tudo dentro da simetria, dentro da organização, dentro da lei de trans-auto-eco-organização. Nós, eco, estamos juntos, né? Eco quer dizer nós estamos em parcerias uns com os outros, nós agindo, nós nos organizando, nós nos administrando aqui nesse espaço em que nós vivemos. Nós não podemos culpar ou colocar nas mãos do nosso Criador a responsabilidade de nos administrar, de nos organizar. Porque quem organiza o espaço somos nós. Quem administra o espaço somos nós. Nós no conjunto, nada está isolado. A parte está no todo, o todo na totalidade e totalidade em todas as partes. Então Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, estabeleceu as chamadas leis naturais. Existem as leis naturais que regem esse design. Porque ela é construída à medida que nós nos organizamos. Então o Sol está com sua força, e na sua força ele provoca a Terra, para que a Terra não entre em órbita por aí. Vai puxando a Terra, que nós chamamos lei da gravidade. Nós podemos parar essa lei natural? Porque nós queremos organizar. Não, existem as leis naturais. Essas células que compõem o nosso corpo, os átomos que compõem o nosso corpo, são átomos, são vidas, inclusive inteligentes. E uma hora elas vão se dissipar. São leis naturais. Nós podemos parar essa lei natural? Não. Ela vai acontecer. Por que nós, seres humanos, estamos aqui na Terra hoje? Nós viemos aqui fazer aprendizado que a Terra promove para o ser em evolução. Então, nós estamos em evolução, nós começamos lá simples e ignorantes, estamos no processo de evolução e encontramos aqui na Terra grandes elementos, grandes estruturas de aprendizado, né? Instrumentos que nos ensina o processo evolutivo, que nos instrui no processo da evolução. Agora imagina esse espaço Terra, que também é estruturado infinito, ou seja, ele tem um espaço máximo. Imagine se todos os espíritos que quisessem fazer processo evolutivo e usar desse instrumento se deportassem aqui para cá agora, neste momento. Vamos nascer todo mundo junto. Como é que a Terra ia estruturar isso? Não comporta. Então essa faculdade que nós tivemos, essa oportunidade que nós tivemos e que muitos espíritos esperam ter, é uma oportunidade única. Única que eu digo assim, ela é tão maravilhosa, tão exclusiva,
que nós devemos aproveitar o máximo possível para, na medida das nossas ações, fazer os nossos aprendizados. Por outro lado, nos diz Emmanuel, por outro lado, os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a divina justiça. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das suas próprias ações. Ninguém foge às leis que regem a harmonia do universo. Quando a gente lê isso, a gente pensa, penalogia. A gente pensa, então, se eu agir mal, eu vou ter que pagar. Não é isso? E na doutrina dos Espíritos a gente diz muito isso. Eu vou ter que pagar. Não, não é exatamente isso. Não existe o pagar. Pagar para quem? Deus é amor, nos ensina Cristo. O que Emmanuel está querendo nos dizer então com isso, Marco? Nós vivemos num processo estruturado e finito. E quando você provoca uma ação, vai ter uma reação e um efeito, e você vai ter que assumir a responsabilidade desse efeito. Não se retira a responsabilidade. Não existe mágica, não existe milagre. Então nós vamos assumir as responsabilidades das nossas ações, dos nossos efeitos. Então assim, os nossos passos, eles vão construindo, nos permitindo construir o que está projetado. O design do Criador, ele vai ganhando forma através das nossas ações. Mas o que eu quero efetivamente chamar a atenção dos senhores é que toda ação provoca uma reação. Não é isso? Será que nós estamos construindo pelas ações ou pelas reações? Será que eu espero o acontecer para eu ver como é que eu vou agir? Ou eu faço como o meu Criador? Antes eu planejo, eu estruturo o que eu devo fazer, como fazer, a hora de fazer. Essas leis universais, todas elas, como elas compõem a estrutura que nós vivemos, ela está impregnada em nós. Nós sabemos exatamente o que fazer, na hora que fazer e como deve fazer. E mais, como reencarnacionistas, nós temos belos e grandes aprendizados que já fizemos em outras vidas. Não se perde. E tudo que eu sei é capaz de me dizer a hora de fazer, como fazer, o que devo fazer. Vai nos norteando, vai norteando os nossos atos. Então é preciso que nós, antes das nossas ações, das nossas grandes construções, a gente faz uma pré-análise. Ou antes das nossas ocupações, ou seja, o nosso fazer, a gente faz uma pré-ocupação. Como é que eu devo agir? Como é que eu devo fazer? Nada acontece por acaso. Nos diz Herculano, nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, que é a evolução, a nossa marcha. Todas as nossas ações, gente, tudo aquilo que a gente promove para quê? O que nós viemos fazer na Terra? Evoluir, nos tornarmos melhores do que somos. Então todas as nossas ações vão nesse sentido, ainda que eu erre, eu posso errar, mas eu errei sabendo o que eu estava fazendo. E aí eu errando, eu faço o quê? Aprendizado. Eu faço aprendizado. E aí da próxima vez que eu for precisar fazer, eu sei como fazer. Esse jeito não dá.
Nós temos que nos construir e construir a humanidade. Nós temos que dar forma a essa estrutura que Deus planeja, o design. Então nós precisamos agir. Mas será que nós agimos, gente? Ou nós reagimos sempre? Eu lembro exatamente uma aula do Espírito Antônio Green, que ele disse assim pra gente: vocês acham que os travestis que ficam nas ruas vendendo seus corpos, elas agem pelaquela agressividade porque elas planejaram agredir? Não, elas sofrem o ricocheteio das ações do mundo e agem, ou seja, elas reagem. E nós? Será que nós não fazemos isso também? Será que eu espero os fatos acontecer, as coisas acontecer para reagir? Pense quando alguém querido faz óbito. É preciso a pessoa querida fazer óbito para eu pensar no tanto que eu gostava e criar um grande sofrimento, às vezes até me derrubar em cima do caixão lá e fazer o maior teatro? É uma cena, né? Na construção das relações entre as pessoas, casamento, eu estou estruturando o meu casamento pelas ações, ou eu vou vivenciando as reações? Agir eu faço, agir eu faço, eu ajo, ele reage. Eu quero provocar felicidade. Como é que eu vou provocar felicidade em reações? Qual que é a razão da reação? A reação, ela nos promove repensar. Ou seja, ela nos promove dizer assim: será que eu aprendi? Se Zanete brigar comigo, não vai acontecer, né, Zé? Se Zanete brigar comigo, é uma ação. Qual vai ser a minha reação? Porque vai haver reação. A minha reação pode ser: Zá, olha para mim, eu te amo. Mas a minha reação pode ser deferir outras palavras. Vai haver um movimento no sentido contrário do estímulo que ela fez. Agora, como que vai ser? Então, quando eu reajo, é que eu sei se eu aprendi ou não. É a chamada prova e expiação. É pelas minhas reações. As minhas reações não constroem, porque elas não são planejadas, elas não são elaboradas. Nós precisamos, na nossa ocupação, no nosso agir, nos pré-agir, nos pré-ocupar para agirmos. Os filósofos chamam isso de princípio da ação. A ignorância talvez seja a maior causa da construção pela reação. Não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que sim. A ignorância, ela nos tolhe, ela nos emoldura, ela nos aprisiona. Eu não sei como fazer. E eu digo ignorância é no sentido de agir, porque o conhecimento nós temos. Está tudo em nós. Nós devemos ser mais autorreferência. Nós devemos buscar em nós referências, em vez de ser objeto de referência. Buscar nos outros a referência. Então a ignorância talvez seja a grande... Quando eu falo ignorância, gente, não é conhecimento científico. É você se permitir pensar. É você se permitir dizer assim: eu não sei sobre determinada coisa, eu quero pensar sobre isso.
Eu não sei por que eu estou brigando tanto com o meu marido, eu quero pensar nisso. Não sei por que estou brigando tanto com a minha esposa, eu quero pensar sobre isso. Eu não sei por que eu estou tão nervoso, eu quero pensar sobre isso. Porque isso acende luzes nas nossas vidas. E quando acende luz é você se permitindo conhecer. E se permitir conhecer é sair da ignorância. Lidar com a vida, agindo, construindo, é garantia de passos na caminhada, em sentido ao seu objetivo de vida. Mas como é que eu vou construir nos meus objetivos de vida? Pelas reações. Então o mundo está agindo, gente. Está tudo construindo. Nós não estamos isolados. Será que nós só reagimos a essas construções que estão sendo feitas? Vocês entendem isso? Percebem que nós, na verdade, temos muito a aprender com o agir, o fazer, a lei de causa e efeito? Essa história de a lei de causa e efeito, que bateu, levou, lei de Talião, está antes de Cristo. O universo está aí nos ensinando. Tudo em movimento, sem parar, numa dinâmica incrível. E Jesus nos ensina: bem-aventurados, felizes são os pobres de espíritos, são aqueles que se permitem conhecer. Pobre de espírito são aqueles que se permitem conhecer. Aqueles que têm 2 ouvidos e uma boca só, ouvem mais e falam menos. Felizes são os de coração puro, ou seja, que não traz a maldade em si, que não se deixou se construir pela reação. Está se construindo pela ação. Percebe? Que na grande maioria das vezes, as nossas dores, as nossas raivas, as nossas angústias, elas são o quê? Fruto de reação. Nós reagimos a um mal dizer, a um olhar ruim. Então, felizes são aqueles que estão com a alma leve, porque estão se construindo. Sabe eu sei que eu sou limitado, que eu sou finito. Eu sabendo disso, eu sei que vocês também são limitados. Então, se você agir mal, eu sei que vocês estão agindo mal pela sua limitação. Pai, perdoa, eles só fazem o que sabem. Felizes são aqueles que têm um coração misericordioso, miseratius cordis, que sabe, que entendeu que há cada um em nós o limite, e que esse limite nos promove erros, mas pelos erros nós sabemos perdoar, porque eu também erro e quero ser perdoado. Todo mundo erra e vai errar, porque é no erro que a gente aprende. Quando a gente acerta, a gente nem sabe que acertou, a gente só vai. Felizes são os que são brandos e pacíficos, o que tem paciência, o que sabe olhar, o que sabe perceber, o que sabe agir na hora certa, como agir. É muito importante que nós pensamos na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não foi estruturada para nos dizer: matou, morreu, bateu, levou. Não é isso. Muito pelo contrário. Jesus nos ensina: mostra a outra face, mostra o outro lado, mostra que existe um outro lado, que existe uma outra oportunidade, que existe um outro modo de agir. A lei de causa e efeito nos diz que nós estamos juntos e misturados.
e que o bater de asa de uma borboleta vai provocar efeitos. Esse agir vai provocar uma reação. E que essas ações, elas sejam construtivas, nos tragam felicidades. Agir para construir. Nós não devemos nos construir e nem construir a humanidade pelas reações. Percebe? Dessas amarras da ignorância, o que permanece livre é o nosso livre-arbítrio. A ignorância, elas nos aprisiona. Quando você não se permite conhecer, você fica aprisionado, estacionado no mesmo lugar. Mas existe uma coisa em nós livre, que é a nossa capacidade de escolha, de ficar aprisionado ou dar um passo e sair dessa frequência. A frequência é sempre presente, ela é agora, neste minuto. Basta eu querer mudar, eu mudo. Eu transformo tudo com as minhas ações. Por exemplo, eu paro de construir pelas reações. Eu vou construir efetivamente. Eu vou construir efetivamente. Antônio Green diz pra gente assim: o sentido religioso da doutrina dos espíritos, ou seja, a oportunidade que nós temos dentro da doutrina de reler a vida, de escolher nossos caminhos para nos aproximar do Pai, há de ser sempre reflexivo, racional, pensado, operativo, onde a preocupação é compreender a inteligência suprema de toda a ordem da totalidade. Eu preciso entender um pouco mais que eu não estou isolado, que eu vivo numa sociedade, por exemplo, que eu vivo no mundo, no planeta Terra, onde o derrubar das árvores vai provocar reações, inclusive nos demais vidas. Eu preciso entender essa ordem de totalidade, num contexto de imanência. O que está em mim está em todos, que é a criação. Deus, nosso Pai, permanente com toda a criatura, sendo que na consciência desta inteligência suprema faz na reflexão, no afetivo, nos movimentos e na proteção uma relação de causa e efeito. Onde acreditar é reafirmar a vida no processo contínuo de fazer ajustamento, minuto a minuto. Eu preciso entender um pouco mais desse conjunto, que nesse conjunto eu vivo e todos os seres vivos vivem, todos os elementos da criação vivem, que todos os atos de todos os elementos vão provocar efeitos, que eu tenho que estar preparado para isso. Como que eu me preparo? Me construindo. Como que é me construir? Agindo, sabendo como eu devo agir. Todos os dias, minutos a minuto, sempre possível de modificar. Sempre possível de modificar. Era isso que eu queria trazer para a gente refletir hoje. A construção, o construir, é preciso construir. E pensar nas construções reativas que nós fazemos. Porque reação vai existir, não tem jeito. Mas nós devemos ser bem-aventurados, com muita fé em Deus.